Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 72 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Passado pouco tempo, chegou Teresa ao termo do seu ano de prova e professou, provavelmente em 2 de novembro de 1536, em presença do pai, irmãos e irmãs e de muitos amigos e parentes. Foi este um dos dias mais memoráveis da sua vida. Poucos dias depois, o pai resolveu dar ao convento, como dote da filha, ou 200 ducados, ou 5 fanegas de trigo por ano, tendo o convento escolhido a segunda hipótese. No dia 1º de novembro, Teresa fez certamente uma muito cuidadosa confissão geral, que era geralmente exigida. No dia seguinte, avançou sozinha, de cabeça descoberta, para receber a Sagrada Comunhão pela pequena janela, e em seguida recebeu o véu negro das mãos do prelado presidente, que lhe deu a bênção e a indulgência plenária. Uniu-se então ao cortejo de todas as irmãs, cantando com elas o Veni Creator e levando o escapulário, uma carreira de couro e um livro de orações, o Pater Noster. Ao chegar ao lugar onde a superiora a esperava, perto de uma entrada gradeada da capela, prostrou-se por terra, com a fronte ao tocar o chão. Que pretendes, minha filha? Interrogou o prelado, que era provavelmente o padre provincial. A misericórdia de Deus e o hábito da gloriosa Virgem Maria do Monte Carmelo, respondeu Teresa. Serás capaz de observar a sua regra e modo de vida? Creio que sim, com a ajuda de Deus. Abençoou ele o véu e outros objetos que tinha consigo, referentes ao ritual carmelita. Ela foi então revestida de hábito, enquanto todas entoavam o Veni Creator. Finalmente, com as mãos sobre o Evangelho, e entre as mãos da prioresa, pronunciou os votos de obediência, castidade e pobreza. E o cortejo voltou à sala do capítulo. A nova monja dirigiu-se então à grade para receber congratulações de parentes e amigos. Quase imediatamente depois destes dias de alegrias e de lágrimas, Dona Teresa, como continuava a ser chamada, começou a descobrir que a sua ousada súplica de noviça tinha sido ouvida lá no alto e estava a receber resposta. A saúde piorou em pouco tempo. Foi isso devido em parte, pensava ela, à mudança nos hábitos e na alimentação. Ao que parece, também se impôs penitências excessivamente duras, até que a prioresa a fez desistir. Era evidente que tinha o coração atingido e gravemente. Desmaiava frequentemente. Alguns dos ataques eram alarmantes. Abre aspas, vivia sempre ameaçada de perder os sentidos e algumas vezes chegava a perdê-los. Fecha aspas. Deveras preocupado, o pai mandou os melhores médicos para a examinarem. Nenhum acertava na causa daquela fraqueza. Nenhum receitava remédio eficaz. Durou isto 1 ano. Teresa deve ter ficado grande parte desse tempo sem sair de seus aposentos. Por fim, quando havia já cerca de 2 anos que estava no convento, o seu estado piorou de tal modo e pareceu tão improvável que cedesse à ciência médica que o pai propôs levá-la a Bacedas,
a várias milhas de Ávila, onde havia uma mulher famosa em toda a província por ter curado doentes. Esse fato aqui é muito interessante. Anuíram as superiores de Teresa e ficou combinado que a sua amiga, a irmã Joana Soares, a acompanharia. Teresa foi levada a uma curandeira, né? Quem seria essa maravilhosa mulher de Bercedas, capaz de curar toda espécie de doenças? Nem o seu nome ficou. Só nos dizem que tinha muita fama e que algumas pessoas que afirmaram conhecer-lhes os feitos garantiram confiadamente que Dona Teresa seria curada. Ela não acreditava. Foi com relutância que saiu para a casa de seu pai com a irmã Joana, já avançado o outono de 1537, para se preparar para a viagem. Bercedas fica a umas 15 léguas a oeste de Ávila, quase no limite da província de Salamanca. A estrada para lá passa por Ortigosa e Castellanos de la Canada, e assim Teresa pôde parar ao fim do primeiro dia de viagem para visitar o tio Dom Pedro, como ele lhe havia de ter parecido diferente. No fim de contas, era a ele que devia ser agora freira. Teria ela deixado o mundo se os livros do tio não a tivessem convencido da futilidade daquele? Nesta ocasião, ele deu-lhe a conhecer um livrinho que iria operar outra grande e revolucionária transformação na vida dela. Era o Tercer Abecedário de Frei Francisco de Osuna, franciscano, publicado em Toledo em 1527. Um desses tratados que as pessoas do mundo olham, encolhendo os ombros com indiferença ou desdém, e os místicos apertam contra o peito, cheios de gratidão. Era o terceiro volume de uma obra destinada, como o título indica, a expor o ABC da oração. Não da oração vocal, mera recitação de palavras, quer em fórmula estabelecida, quer improvisada, mas da mais alta oração que transcende as palavras. Essa elevação do espírito para a compreensão e a comunicação com Deus que os contemplativos têm experimentado. Embora muitos santos tenham conhecido os vários graus da oração mental, nenhuma tentativa tinha sido feita para analisá-los e classificá-los antes de Osuna ter escrito esse livro. Para algumas almas era talvez perigoso, mas para outras era muito útil. O certo é que Teresa teve uma grande alegria quando, ao partir de Ortigosa, o tio lhe deu o terceiro volume da preciosa obra. Era exatamente aquilo por que ela suspirava sem o saber. Na história da sua alma, tinha chegado à necessidade de qualquer coisa que não era fácil de encontrar nos limites, tão cheios de gente flutuante, da encarnação. Ela queria falar com seu Criador em termos mais altos que palavras, embora tivesse aquilo a que os místicos chamam dom de lágrimas, lágrima de alegria na contemplação das coisas divinas. Todos os seus esforços para atingir a oração mental tinham fracassado. Humildemente, ela atribuía isso aos seus pecados. Mas eis que o Padre Francisco, naquele livrinho de frontispício ilustrado por um belo brasão, lhe sugeria um outro motivo, que a oração mental dificilmente seria possível sem tranquilidade e solidão. Abre aspas. Não te has de satisfazer, escrevera ele, com o recolhimento interior desacompanhado do recolhimento exterior, que também te é necessário, para que o lugar secreto e afastado possa despertar-te e convidar-te a entrares em ti mesmo. Fecha aspas. Essas palavras eram como que a chave de um mistério. Ela tinha suspirado por Deus e a si mesmo perguntava onde podia ele ser mais perfeitamente encontrado. Quando chegou à casa da irmã, em Castellanos,
Já Frei Francisco de Osuna lhe tinha respondido: Deus estava presente em todas as suas maravilhosas obras, que a rodeavam na majestosa solidão que envolvia a casa de Guzmán e Barrientos. Montanhas e prados, rebentos e flores, nuvens e luz do sol, e, acima de tudo, a água. A bela, luminosa e fugidia água. Todas as coisas que via eram como que as páginas de um livro em que podia ler como Deus é admirável e bom. Era esta uma percepção de ordem intelectual. Mas longe que isso não podia ir sozinha a razão humana, mais longe que isto não podia ir sozinha a razão humana, na sua demanda do absoluto. No entanto, isso não era o bastante para Teresa. O seu amor só se satisfaria transpondo o abismo que se estendia desde onde declinava a luz deste mundo até a pura luz incriada. Em suma, o que ele desejava não eram apenas as belas obras de Deus, era o próprio Deus. Osuna confirmava tudo o que ela tinha instintivamente descoberto, que somente no homem, a mais alta obra de Deus, no homem que ele criou a sua imagem e semelhança, e em cuja forma veio a encarnar, Deus habita como pessoa, como pai, como rei, como esposo, suma de todas as delícias para as quais ele pôs um desejo no nosso coração. Se alguém livre de todo pecado, que é por essência oposição a Deus, depois de purificado pela confissão frequente e pela penitência, se pôs serenamente à disposição de Deus, tem o direito de esperar ouvir Deus falar-lhe no mais íntimo dos secretos retiros de sua alma. Abre aspas. Entra em ti mesmo. Fecha aspas. Para Teresa, foi esta uma profunda descoberta que lhe deu forças e iria ajudar-lhe a explicar todo o resto da sua vida. Veja que o comando aqui para a oração mental não é o comando socrático, né? Conheça-te a ti mesmo. Não é? O comando aqui é entra em ti mesmo. Isso tem uma diferença enorme. Depois a gente pode comentar. Não vou parar a leitura aqui para esse comentário, mas depois nós podemos comentar essa diferença, né? Do conheça-te a ti mesmo, do entra em ti mesmo. Entra em ti mesmo é católico, né? Conheça-te a ti mesmo não é católico. As circunstâncias tornaram-lhe então possível. Deixa eu só corrigir aqui porque tem uns errinhos aqui desse tipo. As circunstâncias tornaram-lhe então possível pôr dia a dia em prática os princípios do seu novo mestre. De Bacedas tinha chegado o recado de que era escusado ela ir para lá no começo do inverno. A cura devia começar no princípio da primavera, em abril. Só lhe restava passar o resto do inverno com Maria e o marido. Se Dom Alonso ficou com a filha ou voltou para os seus afazeres em Ávila, não se sabe. A irmã Joana ficou, com certeza. Era dessas almas boas, plácidas, discretas, que facilmente se acomodam aos hábitos das outras, e deixou a sua doente livre para se entregar ao recolhimento que Frei Francisco considerava indispensável à oração. Assim se tornou Teresa uma contemplativa.
Dificilmente teria ela encontrado melhor lugar para isso. Os campos que rodeavam a casa de Guzmán e Barrientos estavam mergulhados, especialmente no inverno, num silêncio monástico e numa paz sem limites. Era um magnífico e belo panorama que se estendia a seus olhos, abrangendo longínquas montanhas nevadas e salpicadas de arvoredo, campos e arroios, bosques e planuras, tudo coroado pelo mais puro dos céus. Os crepúsculos e as madrugadas vinham tingir aqueles maravilhosos céus de Castela com inumeráveis cores e cada dia combinavam uma infinita variedade de formas. Não admira que Mir se extasiasse com as, abre aspas, serenas noites divinamente inebriantes das montanhas de Ávila e Salamanca, essas incomparáveis noites em que a prateada luz da lua ilumina o firmamento e desce, vaga, indecisa, sobre as vastas florestas e se espalha pelos campos, em que nada mais se ouve senão o som do ar que sem cessar se agita nas copas dos pinheiros. Fecha aspas. Aqui, finalmente, encontrou Teresa a paz porque ansiava. Fazia subir o coração para Deus e pela primeira vez teve consciência de praticar a oração mental. Era um tanto diferente daquelas meditações sobre Cristo no horto que, conforme as prescrições de Santo Inácio, tinha praticado em Nossa Senhora da Graça. Começava agora a conhecer outra personalidade, com letra maiúscula, em ação nas suas meditações e experimentava a verdadeira presença de Cristo, quando ele lhe concedia a oração da quietude, para usar a sua própria expressão. Finalmente, antes de deixar Castelhanos, veio o tempo em que ele lhe permitiu o brevíssimo vislumbre do mais alto estado místico conhecido da experiência humana, a oração unitiva. Não lhe chamou ela assim naquela altura, porque não sabia o que aquilo fosse. Mais tarde julgou-a como tal e escreveu que, abre aspas, durava tão pouco que talvez nem fosse o tempo de uma Ave Maria. Deixava-me, porém, tão grandes efeitos que, não tendo eu ainda 20 anos, me parecia trazer o mundo debaixo dos pés, e assim me recordo de que tinha lástima dos que seguiam suas leis, mesmo em coisas lícitas. Tinha encontrado o método de orar que iria praticar em toda a sua vida e ensinar como ninguém ainda ensinara. Procurava o mais que podia trazer Jesus Cristo. Desculpe, aqui já é a citação da própria Santa Teresa, abre aspas. Procurava o mais que podia trazer Jesus Cristo, nosso bem e Senhor, presente dentro de mim, e era este o meu modo de oração. Se pensava em algum passo, no meu interior o representava, mas preferia ler bons livros, visto ser a leitura toda a minha recreação. É que Deus não me deu talento para discorrer com inteligência, nem para tirar proveito da imaginação. Antes a tenho tão tarda que, ainda que procurasse pensar e representar em mim a humanidade do Senhor e trazê-la presente, nunca o pude conseguir. Fecha aspas. O inverno lentamente se foi mudando em primavera e então, deixando Castelhanos, Teresa seguiu a vereda que a multidão dos doentes tinha aberto até a porta da famosa curandeira. Uma longa jornada de um dia através de clareiras e sobre montanhas. Então, deixa eu fazer um comentário antes de passar a leitura aqui, se der tempo, ao próximo capítulo.
dessa parte que eu li, né? Então, um livrinho, né? Um livrinho chamado Tercer Abecedário, do Frei Francisco de Osuna, publicado em 1527. Né? Ela teve contato, de novo, um contato com um livro importante para ela, né? Na casa do seu tio Dom Pedro. Né? Aqui tem várias coisas interessantes. A primeira delas é que a oração mental, embora seja conhecida da igreja desde sempre, e talvez em algumas ordens tenha sido praticada com mais ordem e mais método do que em outras, é nesse século que se dá uma certa uma certa classificação dessa oração. Quer dizer, há então pessoas que vão escrever sobre essa oração, né? Santa Teresa é uma delas, depois, né? Que vão dar a forma com que nos séculos posteriores, né, os manuais de teologia mística, ascética e mística, né, vão tratar desse assunto, né? Então, esse assunto metodicamente explicado é da Renascença, né? Vários místicos praticaram essa oração, mas não havia, digamos assim, um acesso mais amplo, né? Por exemplo, para nós fiéis leigos, né? Então, essa é a primeira observação, né? Que esses manuais de ensino, né? O autor coloca esse manual do Frei Francisco como, digamos assim, o primeiro, né? Eu não sei de fato afirmar se esse é o primeiro, se há uma descrição completa e clara sobre essa oração anteriormente a isso, né? Depois também veio Santo Inácio e a própria Santa Teresa, São João da Cruz, enfim. Depois muita coisa veio à tona, né? Depois dessa fase, né? da Renascença. O fato é que esse livrinho para a Santa Teresa foi um ponto de inflexão, né? na vida dela. Como o autor aqui expressa, né, assim se tornou Teresa uma contemplativa. Então foi com esse livro mesmo, né, que ela adquiriu, digamos assim, então, a maestria nessa forma de oração, né, oração mental. A outra coisa que eu quero comentar é a expressão, né? Entra em ti mesmo, né? Então, que é digamos assim, um convite, né? Católico para todos nós, né? Mas por que entra em ti mesmo, né? Justamente porque, como diz o autor, vou ler de novo a frase toda, né? Ou as frases todas.
Se alguém livre de todo pecado, que é por essência oposição a Deus, depois de purificado pela confissão frequente e pela penitência, se põe serenamente à disposição de Deus, tem o direito de esperar ouvir Deus falar-lhe no mais íntimo dos secretos retiros de sua alma. Entra em ti mesmo. Então, esse comando é para que a gente não é para que nós nos conheçamos, tá certo? É justamente para que nós ouçamos Deus falar conosco, né? Nós conheçamos a Deus e não a nós mesmos, tá certo? Esse entra em ti mesmo é completamente uma disposição para com Deus e não para conosco. O conheça-te a ti mesmo é uma posição absolutamente antropológica. Quer dizer, nós estamos no centro do processo, né? A ti mesmo, né? Aqui é uma outra direção. Nós não estamos interessados em nós mesmos. Nós estamos interessados em Deus. Essa é a diferença, não é? Nós queremos conhecer o que Deus quer de nós, o que Ele é, na medida em que Ele possa nos revelar e que nós possamos absorver isso com a nossa pouca inteligência e vontade, né? Então, isso aqui é uma pérola, esse comando aqui, né? E o autor propriamente diz, né? Para Teresa foi esta uma profunda descoberta que lhe deu forças e iria ajudar-lhe a explicar todo o resto da sua vida. O entra em ti mesmo dá toda essa explicações para todo o resto da nossa vida, né? E é por isso que o entra em ti mesmo é católico e o conheça a ti mesmo não é. Porque, inclusive, o entra em ti mesmo servirá para nós nos conhecermos na medida em que Deus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos, e Ele certamente passará esse conhecimento a nós. Mas é um conhecimento doloroso, não é um conhecimento libertador, não é? É um conhecimento doloroso de nós mesmos, dos nossos pecados, das nossas misérias, da nossa insignificância, né? Tá certo? E eu vou parar por aqui, porque nós vamos passar por um capítulo que narra o encontro de Santa Teresa com a curandeira, lá para que curava qualquer pessoa, né? E uma charlatã, né? Que a gente tem hoje, a gente é rodeado desses charlatães, né? Mas enfim, eu vou parar por aqui para ouvir os comentários de vocês sobre essa leitura de hoje que a gente fez, se os comentários existirem. Ei, professor. Ô, Márcio. Bom, é interessante esse, como o senhor falou aí, né? Esse entra em ti mesmo é aquela coisa que nosso Senhor falou, né? Entra no teu quarto, fecha as portas dos sentidos, né? Se isolar das criaturas para se encontrar com o Criador, né? E as relações de Deus com seus filhos, ela, como aquilo que São Paulo fala em uma das cartas, acho que ele fala também na carta dos Efésios, aos Efésios, aquela questão daqueles mistérios inclusive sobre o matrimônio, né,
matrimônio humano e um matrimônio espiritual, com certa semelhança, né, entre o matrimônio com a igreja, mesma coisa, né? E tem aquelas partes dos cânticos, os cânticos são bem misteriosas, né? Vem, minha amada, se encontrar comigo, aquelas coisinhas assim. E ali é o momento dele, da esposa de Cristo, se encontrar com o seu amado ali, né? O amado e o amante. E eles vão, né, se confundindo os papéis ali nessa oração. Então, essencialmente me fez lembrar essa parte aí. E me parece que depois Santa Teresa deve encontrar também São Pedro de Alcântara, né? Vai. Mais lá pra frente. Vai, ele já vai. Fez ela vai vê-lo no céu, né? Pois é, eu lembro da palestra do senhor falando que ele chegou lá no... Ela teve a visão dele no céu e chegou lá por tantas penitências que ele fez, né? E atribui até São Pedro de Alcântara atravessar o rio lá na Espanha caminhando sobre as águas, né? E levitar e vários outros milagres. São Pedro de Alcântara tem tratado de oração e meditação? Tem, maravilhoso. Traduzido para português. Isso, tem até da Vozes, tem até um resumão dele aí, é um daqueles classificáveis, né? Depois eu vou passar para o senhor a versão impressa, se o senhor gostar, eu passo um classificado. Opa. Mas é uma coisa interessante também que assim, das várias dicas, né, que os mestres dão, inclusive o próprio São Pedro de Alcântara, é que tem que se acalmar, né, antes de fazer essa oração, justamente para poder acalmar o agito mental, desligar os sentidos do meio exterior, né, ligar os sentidos interiores. Ele chamava isso de afinar a viola, né, que ele chegava a falar que ele mesmo tinha dificuldade de fazer isso, e que às vezes ele custava assim, de 1 hora, 1h30 para ele fazer isso. E as pessoas acham que basta fechar os olhos e começar a pensar que eles vão fazer uma oração mental de boa qualidade. Basta sair das redes sociais, desligar o celular e ir para o quarto, né? Ir para o quarto, fechar os olhos, pronto. Virou um contemplativo. Não virou. Né? E aquele passo de onde a razão chega até um ponto sozinha, mas dali para frente tem que pegar na mãozinha de uma contemplação, né, conduzida pelo próprio Deus, é igual aquele voo do pássaro. Ele bate as asas, ele sobe, mas ele nunca consegue chegar assim, a uma altura além daquela, se ele não pegar uma corrente de ar que leve o bicho para cima, né? Aqueles pássaros que voam muito alto, né? Os urubus, os condores, as águias, eles costumam planar. E essa planar, né, chega ao ponto da contemplação. Mas tem que ter um esforço para chegar lá, né? E esse tio dela foi fantástico, né? Esse Dom Pedro. Dom Pedro. Olha aí, Deus usando as causas segundas. Exatamente, professor. Bom, professor, era só isso. Eu fico assim, encantado. E encantado também com o texto, né? Muito bonito. Como se fosse escrito em ótimo português no original também. Isso ficou muito legal. E o escritor é poético, é maravilhoso. É uma ótima escolha. A gente agradece muito por isso. Obrigado. É interessante porque essa escolha dele, né, de ligar, né, o estado de espírito de Santa Teresa, né, a geografia da onde ela estava, a paisagem da onde ela estava, né, é muito agradável ler assim, né, um livro desse, né, que ele vai mudando, né, a parte interna para externa, e as relações pessoais e tal. É realmente muito interessante. Um outro detalhe, antes de outros comentários aí, é que a Santa Teresa um pouco lamenta, né, que esse estado da mais alta oração mental, que é a oração auditiva, né, dura tão pouco, e ela faz uma comparação, né? Talvez nem fosse o tempo de uma Ave Maria, né? Mas que muda toda a vida, né, dela, que é uma característica dessa oração elevadíssima, né?
Então, mais algum comentário? Desculpe. Fala, Cristina, por favor. Não? Pode falar. Não, pode complementar. Você já estava indo nessa... Pode ir, Márcio. É que essa coisa rápida, né? Esse momento rápido de oração mais unitiva dela aí, parece que ele tem vários autores que colocam isso, e às vezes, principalmente a pessoa em certo ponto da oração dela, ele consegue experimentar. É como se fosse um trovão que ilumina de repente, assim, um quarto escuro, e dá para ver coisas que ela não conseguiria ver, né? E o segundo é o seguinte: outro dia a gente estava divagando sobre as vocações da docência, e dia 15 de outubro, dia do professor, também é dia de Santa Teresa, né? Olha só isso. Cristina, desculpa a interrupção, então, muito obrigado. Agora a palavra é... Que isso, Márcio. Eu estava te interrompendo. Mas eu voltei à leitura da História da Vida, Livro da Vida, professor. Eu gostava muito, gosto mesmo de reclamar dos livros dos santos, como eu reclamava da Filoteia, que quando falava, você tem que fazer isso, aquilo, encontrar um diretor espiritual, eu ficava, como, né? Aqui a gente não tem nem confessor, nem nada. E Santa Teresa também, quando eu li, e eu tinha a impressão de que o que ela tinha em mãos, eu não teria acesso. Não, mas ela reclamava muito de direção espiritual. Pois isso. Agora, que interessante, professor, como que nós temos o tempo certo para Deus nos permitir algumas, digamos assim, algum conhecimento, né, dessa vida de oração. Eu relendo aqui algumas páginas que eu já nem mais lembrava, porque também foi há muito tempo. O próprio livro de Santa Teresa já é o livro, aquela coisa, aquele sentimento que eu tinha, né, de que eu não teria acesso às coisas que ela teve, do que ela está falando. Eu acho que eu não fui nem até o fim dessa leitura, mas o livro é muito bom. Assim, cada pessoa vai ter terá suas pequenas revelações na medida em que for lendo, né? Essa vida mística de Santa Teresa. Agora, eu queria chamar a atenção para outras palavras, né, que ela usa, assim como o senhor chamou a atenção para essa de conhece-te a ti mesmo, que tem o conhecimento que é católico e o que é socrático. E olha que Platão e Sócrates hoje em dia são valorizados acima e além até das coisas católicas e muitas vezes até de Nosso Senhor. É impressionante. O que essa juventude aí tá assim, um amor platônico pela filosofia grega, que é uma coisa assim. E nem conhece também, né, professor? Não, tem um livro escrito por aquela senhora que você fala que grita muito. Chama. Como é que chama? Tudo que você quer saber sobre Platão? Não, como é que é? Ela foi publicada agora. O mínimo sobre Platão. Ela tem um livro assim. Pois é, aquela gritaria ali, não sei não. Como olhada aí tem um dó. Mas, pois é. no livro de Santa Teresa, a gente encontra outras expressões assim, amiga, amizade de Deus, Cristo dentro de mim, presença de Deus. O senhor acredita que eu já vi carmelita, de novo, usando essas palavras com esse viés modernista? Claro. Igual essa expressão que o senhor usou, que o senhor, né, igual a expressão do conhece-te a ti mesmo.
é uma facilidade muito grande. Agora, professor, ontem, nessa leitura, outra percepção que a gente tem, assim, ela fala, né, que os prazeres proporcionados pela oração são como os prazeres do céu. E ela fala assim, com as almas que lá estão, não veem mais do que aquilo que o Senhor quer que vejam, de acordo com seus méritos, cada uma delas, vendo os poucos méritos que possui, fica contente com o lugar em que se encontra, apesar de diferença entre as beatitudes do céu ser muito maior do que aquela existente entre os gozos mundanos. E lendo isso aqui, eu lembrei de uma experiência que eu passei. São essas coisas que acontecem com profundidade quando você está lendo, e nem sempre a gente consegue depois falar sobre isso. Mas exatamente quando eu estava lendo, isso aqui é no capítulo 10, eu lembrei de uma vez que eu tive uma crise de apendicite muito grave, né? Já estava assim, supurando, aquela coisa, e eu fui levada emergência para cirurgia, e eu tava tudo doendo demais, é uma dor insuportável. E quando a anestesia começou a fazer efeito, no início da cirurgia, entre aquela, assim, um milésimo de segundo que você não dorme, porque imediatamente depois eles colocam um gás que você vai dormir, mas no momento que a anestesia começou a fazer efeito e o meu corpo parou de doer, foi uma sensação única que eu tive na vida, assim, de ter a impressão de que a morte, pelo menos como um princípio sensitivo do que poderia ser, começava daquela maneira, porque quando o seu corpo entorpece totalmente, você não sente mais sobre nenhum aspecto, totalmente impossível de você dar algum tipo de comando. Pelo menos o que eu senti foi uma calma muito grande, talvez pela contraposição da dor muito grande que eu estava sentindo. E num relance eu senti só a cabeça funcionando, e eu pensei, a morte pode ser dessa forma. Pelo menos como um começo, né? Porque depois vem o resto, o que nós fizemos, vamos lá. E lendo aqui Santa Teresa, exatamente nessa parte, quando ela diz que porque tem uma parte que antecede, você chega à conclusão depois de ler uma página inteira, né? Então, mas não vou ler aqui. Quando ela fala que, como as almas que lá estão não veem mais do que aquilo que o Senhor quer que vejam, esse estado de contemplação, ele é um estado e olha que a gente vê isso o tempo inteiro, Santa Teresa. Não existem palavras para descrever esses estados contemplativos, é tudo muito difícil, mas ela é realmente muito didática, mas ela vai dando as palavras, os comandos, né? Então, quando a gente chega nessa parte, a clareza assim, que a gente tem é que esse estado contemplativo, ele é bem longe, assim, ele é um estado de concentração, mas não uma concentração nossa. Deus entorpece tudo, desde a imaginação, a memória, o raciocínio, não é? A inteligência. Ele te dá outro conhecimento. Você não... É como esse corpo que eu estou falando, que desliga de tudo, né? Porque recebeu uma anestesia. Assim fica a alma. Foi essa impressão que eu tive aqui. Que você passa a um outro prisma, outra clave, outro degrau de conhecimento. E aí o que me ocorreu aqui, professor, é que toda essa história que a gente tem na vida de estudo, conhecer a vida racional, né?
Isso é outra coisa na nossa vida. Claro que ninguém vai, não é todo mundo que, não é todo mundo não, são poucas as pessoas que chegam nesse ponto, né, que chegou Santa Teresa. Eu diria mesmo, por exemplo, que Santa Teresinha, ela nunca teve, ela pelo menos eu não estou lembrada aqui dela falar desse tipo de ascese, né? Não, nunca Santa teve. Teresinha era uma santa prática, objetivo, né? Ela era uma santa da vontade prática, não é? Da determinação. Santa Teresa não, essa mística já estava nela desde criança, não é? Foi escolhida assim, né? Escolhida assim, não é? Então, a contraposição que eu estou fazendo, professor, já que nós estamos falando, né, já que o senhor falou que é sobre o conhece a ti mesmo, eu já ando há muito tempo achando que Sócrates e Platão estão virando deuses, né, para essa geração. E a gente escuta muito que você tem que estudar muito e conhecer muito e não sei o quê. Olha, para a vida religiosa, mesmo que ninguém seja Santa Teresa com essas qualidades todas que ela tem, com esses dons, né, não é qualidades, esses dons que ela recebeu de Deus, isso não é imperioso não, sabe, professor? Não é não, é claro que não. Tanto é que Santo Tomás queria queimar tudo que ele tinha escrito, entendeu? É claro que não. É claro que algumas pessoas têm mais necessidade e até tendência a isso, e talvez possa ajudar mesmo algumas pessoas, mas isso não é obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade. E nem eu diria, estendendo um pouco mais, para essa vida prática. Não. Porque o que acontece hoje, né? Fala-se muito em conhecimento como uma vantagem diante das situações da vida. Eu acho que tem uma balela muito grande aí, sabe, professor? Porque essas culturas de pensamento, por exemplo, de você conhecer as ideias do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim, a origem das ideias, o embate das ideias e a conformação do mundo a partir disso, existe, claro, que ter essa noção, né, de que a ideia é consequência, quer dizer, as ideias têm consequência, assim como tudo que está na literatura acaba chegando na realidade. Ter essas noções são fundamentais, porque senão você fica, vamos dizer assim, abafado, né? oprimido pelo que acontece no mundo, ainda mais esse mundo hoje nosso, que não é um mundo orgânico. A gente nunca, imagino que nunca na história da humanidade, essa noção ideológica de forçar a realidade a ser aquilo que foi pré-figurado por um bando de louco, maluco e possesso, acho que isso nunca aconteceu. Né? Todo o desenvolvimento humano ele foi orgânico dentro de circunstâncias e contingências conforme Deus foi colocando as coisas. Essa revolta maldita assim, ela foi implantada mesmo conforme, né, a gente já leu aí, Revolução Francesa e tal. Então, assim, ter essa noção, isso é muito importante, e conhecer as ideias filosóficas sob um prisma, digamos, não de domínio, que você possa discorrer sobre ela, mas, olha, assim, isso existe. Agora, isso não lhe dá vantagem na vida prática, porque a vida prática, ela necessita de mais um conjunto de coisas que vão, de novo, né, a graça de Deus, a vontade de Deus, as nossas capacidades e o domínio do conhecimento que pode te dar alguma vantagem na vida, vantagem de sobrevivência, claro, não é vantagem de você ser melhor que o outro, não, é você conseguir lutar pelas coisas que você... É aquela que é bem objetiva na sua área de atuação, né? Que a gente podia estar falando aqui de vocação e tudo mais. Agora,
O resto é uma discussãozinha intelectual inútil. Por quê? Não é utilíssima para eles venderem curso para nós. Essa coisa. Eles gostam de vender curso para nós. É coaching. Conhecer a Deus não é nada disso que... Assim, são caminhos. A parte intelectual é um caminho. Mas o próprio professor, independente do caminho de conhecimento intelectual que a gente faça nessa vida, pode ser o mais alto, pode ser a mais alta teologia que tiver. O que Deus tem preparado para nós depois não guarda conexão com isso. Não guarda. E além disso, todos esses estudos, Cristina, que você falou aí, eles têm que ser feitos do ponto de vista católico, não de outro ponto de vista. E ele não está sendo feito assim. Não. Porque outro dia eu usei essa alegoria e essa ideia, imagem, né, que ocorreu, eu e Renato conversando sobre, até o professor, o senhor não gosta muito de elogio, não, mas a gente gosta de irritar o senhor na sexta-feira, né? Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Hoje é dia, o senhor vai sofrer um pouquinho, mas a gente estava falando como o senhor desde sempre, como o nosso, nosso professor, o senhor se mantém dentro de um princípio católico, né? É uma roupa que o senhor não desveste ela para falar de ciência, muito pelo contrário. E a gente tem essa necessidade profunda de desmistificação das coisas de hoje, né? E a imagem que nos ocorreu aqui foi assim, é quem fala do púlpito e quem fala da cátedra. A cátedra é aquele local da pessoa que fala dentro do mundo, né? Fala para o mundo. E a qualquer momento ela vai descer, a qualquer momento ela vai citar Sócrates e Platão, como se Sócrates, por exemplo, comparando com Jesus Cristo, ele é incapaz de fazer a proporção na fala. Não tem importância fazer isso, né? Não proporcionar a questão, né, do imolado pela cicuta, né? Isso a gente às vezes é muito por aí. Eu não estou falando que há problema com a comparação. Eu estou falando da modulação de quem fala, modulação da fala de quem fala. Que você, de que lugar que ele está falando isso? Daquele lugar que a plateia não precisará de fazer nenhum esforço para entrar no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já está dado a razão ali, e você pode continuar falando até até a própria religião ser colocada em segundo plano, né? Então, manter esse lugar, assim, né? Falar do púlpito como um católico e até desse extremo, né? Até o que eu não sei não pode não ser católico. Então, se eu não sei e as perspectivas que eu tenho para saber, de alguma forma, estão, assim, desagregadas do que é católico, aquilo não é mais um caminho a ser trilhado. Simplesmente. É simples, assim. Eu vou morrer com essa dúvida, eu vou morrer, talvez, errando. E você sabe outro aspecto, professor, que eu falo que nós queremos sempre muitas certezas para não errar. Acontece que eu acho que Nosso Senhor quer que a gente erre mesmo, que a gente peque, para que a gente se santifique. Então, isso é a nossa vida aqui. Exige uma questão moral e eu não sei o que fazer. Pois pense, toma a decisão e corra o risco de pecar com a fé na misericórdia do nosso Senhor. Tá? E com a possibilidade depois de confessar. Tem a confissão, né? Mas é isso. Ótimo. Não, eu queria comentar apenas o seguinte. Esse pessoal moderno, eles esquecem muitas coisas sobre Platão e Sócrates, né? Eu falei aqui, não sei se foi ontem, né? Esse pessoal era o pessoal pagão mesmo, que ia lá nos oráculos, consultar os oráculos. Platão acreditava em reencarnação, enfim,
era um grande homem, era um homem extraordinário, de uma grande inteligência, uma grande... sim, tudo isso. Foi importante a filosofia dele, sobretudo para o cristianismo, sim, mas depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, isso tudo ficou diminuto, muito pequeno, né? Com a nossa redenção. Então, assim, esse pessoal enfim, eu concordo com tudo que você falou aí, da questão da hipervalorização desse conhecimento em detrimento dos outros conhecimentos, né? Nós temos que aprender tudo isso da perspectiva católica. Como é que a gente aprende tudo isso da perspectiva católica? A gente aprende isso quando a gente aceita a ajuda dos nossos santos e dos grandes padres da patrística. Os padres da patrística já resolveram esses problemas para nós. Certo? O Santo Agostinho, todos os padres da patrística comentaram muito sobre esse pessoal aí. Sobre esse pessoalzinho pagão. A importância que eles têm. Santo Tomás de Aquino já nos contou tudo sobre Aristóteles, né? Por exemplo, eu acho que um método de estudar Aristóteles é através de São Tomás de Aquino. Então, como é que se lê a metafísica de Aristóteles? Através de São Tomás de Aquino, os comentários dele que se faz a metafísica. Ele fez comentário em todos os livros de Aristóteles. Então, por que não estudar filosofia de Aristóteles a partir de São Tomás de Aquino? Deixar que São Tomás de Aquino seja o nosso professor. Quem tiver interesse, né? Então, os comentários de São Tomás de Aquino são extraordinários na metafísica, por exemplo. Então, aceite a mão de São Tomás de Aquino, sente no banquinho e vai aprender Aristóteles com ele. E não com esses loucaços aí modernos, né? Então, você não vai ver um curso sobre Aristóteles pelas mãos de São Tomás de Aquino, né? Claro que não. Então nós temos uma Santa Madre Igreja. Ela que nos tem que orientar, né? Enfim. Agora, uma outra coisa que você comentou, muito interessante, que Santa Teresa fala, dos graus de bem-aventurança, né, no céu. Quer dizer, que algumas pessoas vão ver na sua contemplação mais de Deus do que outras, né? E Santo Tomás ele comenta sobre isso, né? Que existe uma hierarquia de bem-aventurados no céu, né? Os que estão mais lá na frente, que eu chamo da turma do gargarejo, que é os que vêm mais, né? Certo? Então, nós podemos imaginar aqui da Terra que certamente São Domingos, Santa Catarina de Sena, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, estão lá na frente, em relação a qualquer outro pecador que depois de ter passado pelo purgatório entra no céu, né? Nós podemos imaginar, isso é muito tranquilo para a gente. Mas Santo Tomás ele fala mais, ele fala que as almas que estão atrás nessa fila, elas ficam muito felizes de ter alguém na frente delas. Isso não causa nenhum tipo de ressentimento dessas almas, né? É o que parece que Santa Teresa também fala, né? Enfim, essa hierarquia dos bem-aventurados, né? Quem somos nós para pensar sobre isso, né? É tão longe da gente, mas é uma beleza, né? Essa reflexão, né? Mas, de novo, né? O Cristina, só para terminar aqui o meu comentário, o Sócrates, ele é muito bem comparável ao tal Jesus de Nazaré dos modernistas, tá?
se você quer comparar Sócrates com Jesus de Nazaré, eles são comparáveis, porque Jesus de Nazaré é aquele homem fantástico que viveu lá na Palestina há 2000 anos atrás, um grande psicólogo, um grande retórico, que de fato tinha um carisma muito grande com as multidões. Milagres ele não fez, mas assim, existe uma tradição oral a respeito desse Jesus de Nazaré que exagera em milagres, em crucificação, em essas coisas que não existiram. Esse Jesus de Nazaré, dos modernistas, da igreja moderna, ele é completamente comparável ao Sócrates, que foi um grande homem, que não quis fugir quando ele foi condenado à morte. Ele podia ter fugido, mas por princípio ele ficou, tomou cicuta, morreu, deixou um grande legado. Enfim, esses dois, uma figura fictícia, o tal de Jesus de Nazaré, e essa figura Sócrates, concreta, eles podem ser comparáveis. E eles são. Esses católicos meia boca por aí, eles comparam os dois por causa que o Jesus de Nazaré está na cabeça deles. Por isso que eles são comparáveis. Eu entendo direitinho esse pessoal, né? Entendo direitinho. Esses católicos de boteco. Quando eles comparam essas duas figuras, né? A Maria Cristina fala aqui, Márcio, dia 15 é dia do professor, justamente porque ela é padroeira dos professores. Ela é padroeira dos professores, de fato. A Ana estava falando aqui, quando a Cristina estava falando, né? A gente ouve muito, conhecimento é poder. Né? Poder de oferecer curso e ganhar dinheiro na internet. É isso que é poder. Mas, mais algum comentário aí? Deixa eu ver se eu perdi algum aqui escrito. Não perdi não. Então, não havendo comentários, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Nós estamos aqui para começar, na segunda-feira começaremos, o capítulo A Médica Charlatã e o Padre Enfeitiçado de Becedas. Se Deus quiser, não é? Tenham todos um santo dia, uma santa festa de Nossa Senhora das Dores, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.